Lino Souza Barros. Itatiaia, Rádio Vivo. O programa que respeita a sua inteligência. 10:08. Hoje, quarta-feira, estamos recebendo mais uma vez a visita do médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Boas férias? Boas férias. Tô no Rock in Rio, né, com os meninos, né? Oh, que bom, né? A garotada deve ter se divertido. Nós voltamos a falar a respeito da dismenorreia. Na verdade, o que é dismenorreia? Bem, a dismenorreia, ou a dor menstrual, é um termo grego e significa a dificuldade do escoamento do sangue do fluxo menstrual. E é basicamente conhecido como a síndrome das regras dolorosas. E ela pode ser primária ou secundária, segundo se instale desde a primeira menstruação ou mais tardiamente. A dor é de intensidade variável, indo às vezes de um simples desconforto a um verdadeiro sofrimento, que às vezes obriga a mulher até a ficar acamada. E ela toma a forma de câimbras ou de sensação de peso. E muitas vezes trata-se às vezes de uma prolongação da síndrome da pré-menstrual. E com congestão pélvica, edema ligado à retenção de sal, dor de cabeça, etc. E basicamente a dor menstrual ela pode ser acompanhada de outras doenças sistêmicas ou não ser acompanhada de doenças sistêmicas, geralmente as doenças de senhoras. É verdade que algumas pessoas sofrem um pouco mais na época da menstruação, não é? Tem. Nós já falamos isso aqui, quer dizer, existe aquela síndrome da tensão pré-menstrual. Tem um cientista inglês que ele catalogou 170 sintomas que as mulheres sentem. Então veja como é difícil o indivíduo fazer o diagnóstico disso. Da síndrome pré-menstrual e da dismenorreia. Porque às vezes a tensão pré-menstrual fica acoplada com a dor, a cólica menstrual, e você não sabe discernir até onde vai a síndrome da tensão pré-menstrual e até onde começa a cólica menstrual. Tanto que isso, complementando o que você me perguntou aí, quer dizer, a dor menstrual não atinge a todas as mulheres. A dor menstrual não atinge a todas as mulheres, ela atinge em torno de 30% a 50% das mulheres. E quer dizer, algumas têm só um desconforto abdominal no início da menstruação, usualmente leve, tipo cólica, desaparece às vezes com 2 dias a 3 dias. E outras, às vezes, tem assim, só uma dorzinha que com poucas horas desaparece, não levando assim a maior constrangimento e a maior problema para as mulheres. Com relação à dismenorreia, quais são as causas, hein? Bem, em medicina tem tudo, nas causas existem as causas orgânicas e as causas psicossomáticas. Então, as causas orgânicas seriam duas, basicamente. O fator cervical, que seria a obstrução do canal que desce a menstruação. Então, como o sangue não desce, a mulher tem dores horríveis e se chama criptomenorreia. Então, teria que fazer uma cirurgia para desobstruir o canal. Isso é muito raro, não é comum. Outro fator orgânico seria o problema do desequilíbrio dos esteroides ovarianos, que são os hormônios, a progesterona e o estrogênio, determinando modificações metabólicas que responsáveis pelo aparecimento da dor. Agora, o fator psíquico, como em toda a medicina, é muito importante, porque a medicina progride muito tecnicamente, a tecnologia avança muito, vai avançando, mas o tratamento da pessoa não avança na alopatia. Então o indivíduo sabe tudo, o médico sabe tudo, faz o diagnóstico, só que não trata da pessoa. Ô Zé, esses dias eu estava atendendo uma senhora, que até é cliente aqui, é a ouvinte sua aqui, então ela falou assim, pois é, doutor, eu vou no médico, faço exame, levo tudo quanto é exame, e o médico fala assim, não, você não tem nada, mas eu estou doente, estou sofrendo. Quer dizer, então isso mostra a importância do fator psíquico, ver como o fator psíquico é importante. Agora, como é que seria a explicação psicológica, psicossomática da dor menstrual nas mulheres? Então, basicamente, teria algumas explicações. Seriam as mulheres infantis ou histéricas, que precisam, às vezes, se lamentar. Outra seria aquelas mulheres que aceitam mal a sua feminilidade. Uma terceira explicação seria as mulheres que têm tendência a somatizar suas dificuldades psicológicas. E uma última explicação seria as mulheres masoquistas que vivem dolorosamente as etapas da sua vida genital. Quer dizer, o problema, a primeira relação sexual, o problema do parto, das algias pélvicas. E depois tem o caso das comadres, né? Como um pesquisador falou, a hereditariedade biológica. Você fala assim, minha filha, sua avó sentia dor todo mês, sua bisavó sentia dor, então você também vai sentir. Quer dizer, seria a passagem, né? A crendice popular, então a mulher, a filha sente, a neta sente, a bisneta sente, então todo mundo sente.
Bom, com relação à dismenorreia, como é o diagnóstico? Bem, o diagnóstico é difícil. Por que o diagnóstico é difícil? Ele é difícil pelo seguinte, porque como existe uma complementação da síndrome da tensão pré-menstrual com a dismenorreia, que é a dor menstrual, então você não sabe até onde vai a síndrome, até onde começa a cólica, e como já existe uma infinidade de sintomas, 170 sintomas catalogados da tensão pré-menstrual, então o diagnóstico fica difícil de fazer. Mas basicamente um médico, o ginecologista que atende a mulher inicialmente, então ele faz um exame completo para evitar alguma causa passiva de cirurgia, algum tumor de ovário, polípo, etc. E basicamente o diagnóstico fica difícil porque não há achados positivos do exame global. Os sintomas são tão vagos. Então, as mulheres, e existe aquela tensão, porque a mulher já sabe que todo mês vai ter a menstruação. A dismenorreia pode atingir todas as mulheres? Bem, isso aqui eu já falei, quer dizer, ela atinge em torno de 30% a 50% das mulheres, não mais disso. Quer dizer, não são todas as mulheres que têm essa dor de menstruação. Mais da metade das mulheres não tem. Dona Ivan, e o tratamento, hein? Como é que é? Bem, o tratamento nós dividimos em duas partes. O tratamento convencional e o tratamento homeopático que nós falamos no final. Então, veja bem, o tratamento, a dor é o componente mais importante. Então, o que visa o tratamento? O tratamento visa exatamente aliviar a dor e fazer com que a mulher melhore a sua qualidade de vida. Agora, como é que trata na alopatia a dor menstrual? Então, trata com pílula anticoncepcional, com hormônio, com DIU com hormônio, DIU com analgésico, inibidor da prostaglandina, aspirina, Ronal, Doroteste, Postan, Motrin, Profenid, Naproxen, Butazolidina. Eu falo mais uns 30 nomes de remédio aqui. Cataflan, Voltaren, Docide, etc. Agora, o mais importante não é só tratar da dor da mulher. O importante é dar segurança a ela em relação à ausência de uma doença, uma doença pélvica importante, da sua capacidade reprodutora ou de uma doença incapacitante, de tipo um tumor. Então, o exame ginecológico bem feito é muito importante para se excluir uma doença mais importante. E veja bem, como a dismenorreia atinge a 30%, 50% das mulheres, então o que acontece? 10% das mulheres ficam totalmente incapacitadas na cama. Quer dizer, então nos Estados Unidos, isoladamente, constitui na maior causa de perda hora-trabalho. Por quê? A mulher não consegue trabalhar, ela é médica, não consegue fazer comida para o marido, não consegue levar a menina na escola, então gera um tititi danado. Agora, como é que a homeopatia enfrenta o tratamento da dismenorreia? Bem, se o tratamento alopático é com analgésico, na sua grande maioria das vezes, e esses analgésicos, na sua grande maioria das vezes, ele leva a grandes reações colaterais, fazendo com que as mulheres, impedindo-as de exercer as suas funções habituais, já na homeopatia tenta encarar as coisas de outra maneira. Tenta tratar, melhorando os sintomas, mas também sem alterações colaterais. E sem prostrar as mulheres com efeitos analgésicos. Agora, como a mulher acometida todo mês, a dismenorreia acomete todo mês, então a mulher já fica naquela tensão, que todo mês ela vai passar mal. Quer dizer, então a homeopatia tenta reequilibrá-la nas suas atividades diárias, no seu convívio íntimo, familiar, no seu convívio de trabalho e sem perda da qualidade de vida. Porque tratar da dor isoladamente é importante, mas não é tudo. Quer dizer, as suas reações colaterais e as perdas econômicas são muito importantes para as mulheres, ainda mais hoje que a mulher participa muito da força de trabalho na sociedade nossa. Então, a homeopatia, como eu sempre digo aqui, visa equilibrar a pessoa no todo. E as pessoas sempre me perguntam, doutor, qual que seria o remédio homeopático para tratar da dor menstrual? Bem, a homeopatia trata da dor menstrual, trata da doença da pessoa e trata das crises. Então, a homeopatia tenta visar tratar as crises da dismenorreia, da dor menstrual, fazendo com que as crises se espassem, diminui de intensidade e até diminua. Não é falar assim, não, isso você vai sentir todo mês. Então a mulher começa a sentir com 18 anos ou 15 anos, não sei, e vai sentir até 40 anos, então ela vai tomar aí 12 vezes 20, vai tomar remédio durante 30 anos, porque ela não vai se equilibrar. Então as pessoas perguntam, tem algum remédio? Existe. Magnésia fosfórica, beladona e caulófilo são os 3 principais remédios da homeopatia para tratar a dor em crises locais.
Bom, daqui a pouquinho nós vamos continuar. O Dr. Ivan vai responder a ouvintes e responder cartas. Já, agora são 10h17 em Belo Horizonte. Rádio Vivo. Tribuna do Povo. Itatiaia. O desgaste do trabalho, dos estudos e o estresse sexual serão resolvidos com Tutangir. Basta tomar uma colher pela manhã e outra à tarde de Tutangir e em pouco tempo você será uma outra pessoa. Tutangir parece um vinho. Excelente para quem pratica esporte. Tutangir é ótimo para rapazes, moças, crianças e adultos. Vá agora à farmácia mais próxima e peça Tutangir. A ideia de distribuir leite para crianças carentes através do programa do leite, por absoluta falta de fiscalização, acabou num mar de escândalos. O governo Collor pôs fim a esse descalabro. Agora, as crianças desnutridas ou subnutridas vão ser atendidas de forma bem mais inteligente. Uma delas é através do Ministério da Saúde, que dá atendimento à criança desde que ela ainda está na barriga da mãe. 7 milhões de gestantes, mulheres que estão aumentando, e crianças de até 3 anos já estão recebendo cestas mensais de complementação alimentar nos postos de saúde onde tem assistência médica. E tem mais. Outra hora eu conto. O Banco Nacional tem uma mensagem para você. Com a caderneta de poupança nacional, a sua vida segue em frente e se transforma num sonho legal, legal, legal. E tudo fica diferente. É bom pra gente. Tudo que quiser comprar, quiser sonhar, é só poupar. Caderneta de poupança do Banco Nacional, um sonho legal. Crédito Arruda ajuda e informa a hora certa. 10h19 em Belo Horizonte. Atenção, senhoras e senhores, começou no Crédito Arruda a liquidação vacinada. Moda masculina, feminina e infantil pelos menores preços e em 3 vezes sem entrada e sem aumento. Previna-se contra a inflação com a liquidação vacinada do Crédito Arruda. Repetindo, moda masculina, feminina e infantil em 3 vezes sem entrada e sem aumento. Liquidação vacinada do Crédito Arruda. A saúde do seu bolso agradece. Aproveite a promoção relâmpago de azulejos, pisos e louças da Estúdio Acabamentos, os preços mais baixos do verão. Azulejo 15x15, 630 cruzeiros. Piso 20x20, 650 cruzeiros. Piso 20x30, 700 cruzeiros. Vaso branco 4.590 cruzeiros. Válvula Docol 5.800 cruzeiros. Promoção relâmpago só na Estúdio Acabamentos. Pedro II 1260 e Via Expressa em frente ao metrô Gameleira. Pra você se sentir bem feminina, pertinho do seu bem amado, o elixir de Capeba composto deixa seu rosto sem mancha e bem corado. Elixir de Capeba composto Clidom é o bom. Elixir de Capeba é composto de jurubeba, boldo e pariparoba. Conserve a saúde do seu fígado com Elixir de Capeba composto Clidom. Também em Drágeos. Rádio Vivo. José Lino Souza Barros. Bom, são 10h21 em Belo Horizonte. Estamos conversando com o médico Ivan Coelho Maciel. Bom, algumas perguntas de ouvintes. Márcia do Eldorado pergunta qual é o remédio para aumentar o leite materno. Existe isso? Existe. O remédio chama Agnus Castus e Urtiga Urens. Agnus Castus é tiro e queda. Agnus Castus, C3. Urtiga Urens, C3. Então, de bolinha, 3 bolinhas de cada, 4 vezes ao dia. É o resultado 100%. É necessário tomar os dois? Os dois. É Agnus Castus e Urtiga Urens. Os dois juntos. Agnus Castus e Urtiga Urens. Urtiga Urens. Eu tenho a impressão que ela deve ter escrito. Eu falei umas 5 vezes, né? Tudo indica. Pedindo para repetir o nome e o telefone. Bom, o nome é Ivan Coelho Maciel. O telefone é o 273, né? 2434. Pediu para repetir bem devagar. 273. Tem outra que perguntou aqui. 273-2434. 273-2434. Tá devagarzinho, né? Tá. Regina, que mora no Carlos Prates, pedindo para repetir o nome de um remédio para verruga. E onde pode ser encontrado? Bem, para verruga tem vários remédios. Agora, o mais importante chama Tuia. Tuia. C6. Tem vários. Tem Ducamara, tem cáustico. Mas o carro-chefe do remédio das verrugas chama Tuia C6. Habitualmente, então, aproveitando verruga, as pessoas não devem tirar a verruga.
tirar com cirurgia plástica, fazer isso, porque a verruga habitualmente volta. E a verruga é o organismo pondo para fora as coisas. Então a pessoa não deve tirar a verruga. Então chama Tuia C6. Vamos soletrar isso aí. THU? YA. THU, YA. YA, C6. C6. 3 bolinhas 2 vezes ao dia. Esse é o remédio, né? Elza, que mora no Jardim Planalto, ela quer saber para que serve o remédio ou para que servem os remédios. Ela não sabe se é um só. Ela dá um nome aqui comprido a beça. China, não sei se é China ou se é China. China Officinalis. China Off, fósforo, quinta, calcária, CARTP. Calcária carbônica. Aí é calcária carbônica. Então é CARTB. CARB. Calcária carbônica. Esses remédios têm uma série de indicações. São vários remédios. São 4 remédios. China, Officinalis, fósforos, calcária, e 3 remédios. E calcária carbônica. Sim, são vários remédios. São 3 remédios. Então, esses para que servem? Não tem jeito de eu te falar, porque eles servem para várias coisas locais e para várias coisas constitucionais de tudo. Então, por exemplo, a China é um remédio muito usado nas pessoas que estão debilitadas. O fósforo é muito usado em pessoas que têm hemorragia. E calcária carbônica é usada assim, eu estou te dando assim, en passant, o que pode, assim, indicações locais. E calcária é muito usado em meninos de até 1 ano de idade, que têm problemas de dentição e que transpiram muito na cabeça e molham o travesseiro. Então, basicamente, agora, não é tão simples assim, é uma coisa mais complexa. Quer falar a respeito das cartas? Vamos falar nas cartas. Primeiro aqui, tem 2 Zélias, né? 2 Zélias, com a outra é muita Zélia na nossa vida. Zélia na nossa vida, né? Uma Zélia só já é um verdadeiro atormentamento. Aqui Zélia Laurentina e Zélia Gardini. Então veja bem. Zélia Gardini, que é do Jardim Alvorada. Pedindo desculpa que a carta é mais antiga, nós não tivemos prazo de responder. Então, basicamente, a pergunta dela, Zelino, é sobre hemorragia uterina. Então ela pergunta se existe um tratamento homeopático, se ela está na menopausa, apesar de 39 anos, e o endereço do consultório que nós já demos aqui. Então é o seguinte, a hemorragia tem jeito com homeopatia. Quer dizer, existe tratamento homeopático, como você me pergunta. Você está na menopausa? É provável que não, porque com 39 anos seria menopausa muito precoce. E você está perguntando aqui se poderia responder por carta. Quer dizer, eu posso responder por carta também, conforme você mandou o selo para mim, eu te respondo. Mas, habitualmente, a hemorragia uterina, há tratamento homeopático bem seguro. Quer dizer, depois a gente fazia do médico ginecologista fazia um exame e afastar causas passivas de cirurgia. Então, existe tratamento. Agora, a outra Zélia é a Zélia Laurentina Martins. Ela me faz uma pergunta basicamente sobre doença de Chagas, que nós já falamos aqui um dia. Então ela diz basicamente que o pai dela morreu com doença de Chagas, apesar de ter 89 anos. E como é que a doença, se tem remédio para a doença de Chagas e com quantos anos a doença aparece depois de picada pelo barbeiro. Então, o tratamento da doença de Chagas, o remédio basicamente não existe. Existem tratamentos alopaticamente, existem tratamentos assim, experimentais, feitos pelo Dr. Romeu Cansado no Hospital das Clínicas e que já vem fazendo isso há mais de 30 anos. Então existem alguns remédios, antigamente usava um remédio chamado Lampide, depois passou por um remédio chamado Roxagan, que dava muita alergia, muita contraindicação, muita reação colateral. Então existe muita gente que trata com esse remédio Roxagan. Na homeopatia, existe um remédio feito do próprio barbeiro, que chama Trypanosoma cruzi, que seria o remédio do barbeiro atenuado, que foi desenvolvido no laboratório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e desenvolvido pelo Dr. Roberto Costa de Petrópolis, que é um homeopata famoso, é um dos decanos dos homeopatas do Brasil. Agora, a doença aparece depois de picada do barbeiro? Quanto tempo demora? Bem, isso varia muito. Eu me recordo muito bem, recordando o problema do seu pai que morreu com 89 anos, que quando eu tratei de um velhinho de doença de Chagas, quando eu mexia só com cardiologia, viu, Zelinho, nesse caso é interessante, ele só morreu com 80 e tantos anos. Então ele nasceu, com 20 e poucos anos fizeram o diagnóstico dele de doença de Chagas, isso em 1930 e poucos. Um médico lá na cidade que ele morava, em Santana e Pirapama, falava assim, lá vai o fulano de tal, ele vai cair do cavalo e vai morrer. Porque o doença de Chagas morre assim, né? Cai igual um passarinho. E o sujeito não morreu. O doutor que tratava dele morreu. Esse moço, eu cresci, formei medicina, tratei dele, ele ainda viveu uns 15 anos. Morreu agora tem uns 3 anos. Quer dizer, então é muito relativo saber se a doença vai aparecer depois de picada ou não. Quer dizer, que a doença de Chagas acontece, atinge a pessoa no coração, no intestino grosso e no esôfago. A carta da Patrícia França, do bairro Eldorado, em Contagem, basicamente ela me pergunta a respeito de herpes genital.
que o marido dela tem herpes genital. Então nós já falamos aqui também um dia sobre isso. Tá lembrado, né, Zé? Tô lembrado. Aquele caso da televisão, né, dos 2 rapazes e tal. Então ela disse que na medicina tradicional, os médicos disseram a ela que não existe cura. E elas falaram e não entenderam. Então ela quer saber a respeito da doença do herpes e se ela está contaminada. Bem, o herpes é uma doença, o herpes genital é uma doença que contamina, é uma doença sexualmente transmissível. Não quer dizer com isso que você esteja contaminada porque seu marido tenha herpes. Agora, existe o tratamento da homeopatia, inclusive a vacina feita do próprio herpes genital, do próprio micróbio do herpes, que existe o herpes simples e o herpes zoster. Agora, há pouco tempo eu atendi uma cliente de Pitangui, Zé Lino. Então ela falou comigo que tinha um médico no Rio de Janeiro que tinha uma vacina de herpes alopática, que eu estou falando de homeopatia. Uma vacina de herpes alemã. Então eu falei assim, dona, parece que a dona chama Dona Ana, não sei. Eu falei, Dona Ana, me dá o nome do médico, eu vou ligar para ele para conversar com ela a respeito. Você, não pode, a vacina, só o médico que tem, é um segredo dele. Eu falei assim, mas medicina não pode ter segredo, né, Zé Lino? Claro. Agora, se tem uma vacina, tem que ter um bem comum, né? Você não pode esconder isso. E a última carta, Augusto Lucas de Sete Lagoas. Então, o Augusto Lucas, ele diz o seguinte, que ele estava pesando 98 quilos, tinha 1,70 m. E que foi a um médico, que o médico diz para ele alimentar de 24 horas em 24 horas. Olha que loucura. Então ele emagreceu 11 quilos. Então ele pergunta se isso é prejudicial à saúde. Lógico que é prejudicial à saúde. Você não pode ficar 24 horas em 24 horas sem comer, porque você pode ter baixa de glicose e ter hipoglicemia. Então o ideal é o indivíduo comer várias vezes ao dia e menos quantidade, porque isso pode prejudicar a saúde. Agora, você ainda pergunta, qual seria o seu peso normal? Seu peso normal seria 70 quilos. Você tem 1,70 m, seu peso seria 70 quilos. A última perguntinha é da Rosa, que é do Jardim América. Ela diz que tem uma irmã com 18 anos que cresceu muito o busto. E diz que a menstruação dessa moça atrasa muito, até 5 meses. O que pode ser dito para ela? Bem, isso aí é um caso de amenorreia, quer dizer, a falta de menstruação que nós falamos, coincidentemente, no último programa que nós vimos aqui. Então precisa fazer uns exames, saber se ela está com problema de hormônio de estrogênio, de progesterona, saber se tem alguma deficiência na tireoide, com os exames. Quer dizer, ela precisa de uma consulta inicial para saber se a menstruação está atrasando por problemas orgânicos ou problemas psicossomáticos. E aí a gente teria condição de indicar um tratamento seguro e eficaz para a sua melhora. Até a próxima quarta, né? Obrigado, Zé Lino. Até a Bom próxima. dia. Bom dia.